Amém? Vamos lá. Deixa de conversa. Vamos lá. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo número 10, versículo de 1 até o 13. À medida que você achar, você diga amém. Amém. Opa, todo mundo achou então? 1 Reis, capítulo 10, versículo de 1 até o 13. Diz assim o texto. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, ouvindo ela o quê? A fama de Salomão. Então, daqui a pouco eu vou falar com vocês, deixa eu adiantar, 1930 quilômetros. Isso aqui, 1930 quilômetros para nós não é nada. Não é nada em termos de informação, em termos de internet. Agora, nessa época que não tinha a maneira de se comunicar, isso aqui é longe para dedéu. A fama de Salomão correu até esses lugares. Tá? Veio prová-lo por meio de enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Aqui, não tem nada a ver com estudo, mas aqui, anota isso aqui, ó, pregadores, pastores aqui, a turma aí que está estudando comigo. Marca em duas cores, em duas tonalidades esse versículo, até o ponto e vírgula. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel. Ponto. Então aqui, ele está dizendo aqui, louve a Deus, porque o Senhor colocou você no trono. Então isso aqui, ele está falando, a bênção aqui é sua. Agora, depois do ponto vírgula, ele vai entender, ela vai dizer para ele o porquê que ele teve acesso ao trono. Aqui, depois do ponto e vírgula. Porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. Isso aqui é uma mensagem, tá? Isso aqui, ó, eu já estou dando para vocês aqui a dica. Aí tem uns que falam assim, pastor, essa aqui eu vou pregar na igreja. Ó, primeiro é a bênção, depois é o motivo, a razão, primeiro é a bênção, depois a razão e depois é o propósito. Ok? Ó, ele te botou no trono. Esse aqui foi a bênção. Por que ele te colocou no trono? Porque ele ama Israel. Ele não está aqui, não é porque você é melhor do que A, do que B, do que C. Ele botou você porque ele ama Israel. Ele tem o propósito da sua vida é por causa de Israel. Então você está no trono por causa de Israel. E por que você está no trono? Você está no trono por causa que eu te dei sabedoria, certo? E te coloquei no trono. E para que eu te dei tudo isso? Aí ele está dizendo aqui, ó. Para fazeres juízo e justiça. Então a bênção de Deus tem que ter um objetivo na sua vida. Entendeu? Aí você pensa assim, eu estou prosperando, eu estou nesse lugar, eu entrei nessa empresa, eu estou fazendo isso, eu tive acesso a tal lugar. E aí você acha que é por sua causa, você acha que é por causa da sua oração, é possivelmente por causa das suas ofertas, é porque é um fim em você. Não é um fim em você. A bênção não pode ser um fim em você. A bênção tem que ter um propósito mais abrangente do que você. Entendeu? Mais abrangente que você. E aí está dizendo aqui, para você fazer justiça e juízo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Faz mais uma anotação. Hoje é culto do crescimento. Faz uma anotação. No Salmo 23. Salmo 23. Anota isso aí. Salmo 23 é dividido em duas partes. É duas estrofes. Duas estrofes, ok? Quantas estrofes? Duas estrofes. Volta lá no Salmo 23. Que vai ter a ver com justiça e juízo aqui. Salmo 23. Abra sua Bíblia.
Já que é para ensinar, vamos ensinar direito. Salmo 23. Ninguém disse amém porque não achou. Então vamos lá. O Salmo 23 é um cântico, todo mundo sabe, é um cântico dividido com duas estrofes, duas partes. Qual é a primeira parte do cântico? Do versículo 1 ao versículo 4. A primeira estrofe é o relacionamento do pastor e ovelha. Ok? A primeira parte é o pastor e ovelha. A segunda parte, o versículo 5 e 6, é o quê? É o viajante e o hospedeiro. Ok? São duas coisas totalmente distintas. São duas figuras de linguagem distintas. Porque a gente fala, porque é o salmo do pastor. Então acha que o salmo inteiro está falando de pastor. E não é o relacionamento, não é todo o salmo. Uma parte do salmo é o pastor com ovelha. Ok? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz. Em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ok? Quando vai chegar no versículo 5 e 6, ele vai fazer uso de uma figura de linguagem. Qual é o uso da figura de linguagem que ele vai falar aqui? No tempo antigo, vocês sabem que os patriarcas de Israel, eles eram seminômades. Então, era um pessoal que se locomovia. Na cultura árabe, naquela cultura, um viajante, um hóspede, ok? Um hóspede, ele era disputado à tapa. Se aparecesse um viajante na porta, a gente é diferente, né? A nossa cultura. Apareceu a gente fecha a porta para o cara ir embora. Certo? Eles não, eles faziam-se, não, venham, entrem. É por causa disso que, olha como é que você vai ter uma elucidação dos textos. É por causa disso que Abraão recebe os 3 anjos na casa dele. Porque é Abraão que convida os caras para entrar, entendeu? Era cultural. É por isso que Hebreus vai dizer assim, alguns por causa da sua hospitalidade, hospedaram anjos sem saber. Ele está se referindo a Abraão. Então, qual era o lance do hóspede, do viajante e do hospedeiro? O hospedeiro está vindo, o viajante está vindo, o hospedeiro, ele abria a porta e trazia esse cara para dentro. Ele trazia esse cara para dentro, para esse cara comer com ele. Então, ele lavava, porque ele está vindo na areia, é deserto, ok? Ele é peregrino. Então, ele está, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça, me lava, me deu de comer e ele está me lavando. Ok? Aí qual é o lance interessante? A cultura deles, eles faziam o seguinte, a pessoa ia lá e comia. Ok? Ela comia, olha que negócio interessante. Ela comia, quando ela terminava de comer, não, eu tenho que seguir o caminho, porque o viajante, ele está em caminho. O viajante, ele está sempre seguindo, ok? E a cultura deles era o seguinte, o hospedeiro dispensava 2 serviçais para acompanhar o viajante até ele chegar na jornada dele. Se a jornada dele fosse muito longe, era pelo menos 3 dias de viagem que os servos dele acompanhavam. E dentro de um livro que eu li, é muito interessante, que diz, até que o sal que ele tivesse comido na tenda fosse embora. Entendeu? Até que ele... Entendeu? Era o relógio fisiológico. Aí você fala assim, mas o que isso aqui tem a ver com o Salmo? O salmista está dizendo que o viajante está sendo perseguido por um inimigo. Os inimigos estão correndo. Então o viajante chegou e o hospedeiro falou assim, entra na tenda. E os inimigos, quando chegaram na tenda, era um sheik, um cara poderoso. Ao inimigo, ele barra na porta. Como é que eu vou entrar agora na tenda? Estou arrepiado. Como é que eu vou entrar na tenda do sheik? Para botar. Aí ele fala assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, os caras estão na porta ali me esperando para me pegar. O Senhor coloca uma mesa para que eu vou comer. Unge a minha cabeça e me trata. E aí ele fala assim, como eu tenho um objetivo, qual é o meu objetivo? Ir à casa do Senhor, ele vai liberar 2 serviçais dele para poder te acompanhar. Bondade e misericórdia. Entendeu? É isso que o salmista está dizendo assim, o Senhor vai colocar 2 serviçais dele para me acompanhar, para o meu caminho. Aleluia. Quem são os serviçais? Se lá é justiça e juízo, aqui ele está dizendo,
bondade e misericórdia vão me seguir, ô glória, me protegendo, me guardando, para que eu chegue até o lugar desejado. Meu irmão, aplaude Jesus, porque esse é um negócio muito maneiro, né, irmão? Aí a gente tem que voltar para 1 Reis, né? Vamos voltar para 1 Reis. Oxi. 1 Reis 10. Vamos continuar a leitura. Reis 10, vamos lá. 10 agora. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca havia especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei de Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e seus servos. O Senhor falou comigo hoje de manhã, estava eu, o David aqui orando, e Deus falando comigo sobre a questão do acesso. O acesso é a possibilidade que você tem de estar na presença de. Esse presença de, a gente pode tratar como eu estar na presença de Deus, eu estar na presença do meu amado ou da minha amada, ou seja, em termos de relacionamento, ou você está na presença de alguma oportunidade que você vai ter. Acessos, lugares de acesso, ok? Então, entenda uma coisa. Uma das bênçãos que Deus pode te dar e que você deve esperar no seu coração é que Deus te dê acesso. Pessoas que sejam ponte. Tem gente que é especialista, tem um dom disso, de ligar você a outras pessoas. Se você for uma pessoa abençoadora, você será uma pessoa que será portas, que vai linkar pessoas a pessoas. Você conhece alguém, esse menino aqui prega bem, indica esse camarada em tal lugar. Você conhece um irmão que ele é um bom pintor, e você sabe alguém que vai pintar uma casa, indica, faz uma ponte, seja essa pessoa. Então o acesso, ele é muito importante. Ele é importante no quesito de eu buscar, e o acesso é recompensa. E dentro do que o Senhor falou comigo, uma das coisas que o acesso te leva a ter, chama-se intimidade, ok? Nem todo acesso te dá intimidade, ok? Nem todo acesso te dá intimidade. Às vezes você dá acesso para alguém subir numa sala reservada, para ele sentar à mesa, é acesso. Cara, senta aqui, toma um café com a gente aqui, janta com a gente aqui, coma com a gente aqui. Mas não quer dizer que você vai ser íntimo do dono da mesa. Mas é no acesso que a intimidade ela é manifesta, ok? Isso aí não está no slide, aí eu tenho que depois acertar, ok? Tadinho de Tainã, eu dei esse negócio para ela agora de tarde para ela fazer. Então, vou recapitular. O acesso, nem todo acesso te dá direito à intimidade. Mas toda intimidade, ela é oriunda de acesso. Porque alguém te deu acesso ao seu coração, acesso à mesa, acesso à casa. Ok? Amém ou não amém? Amém? Então, o que acontece? Qual é o tema do estudo, que eu esqueci de falar para vocês? Coloca lá na tela o tema do estudo. Acesso, vírgula, a recompensa da busca. Quando você busca, você vai receber uma recompensa. Qual é essa recompensa? Um acesso. Você buscou, você terá uma recompensa, você vai ter acesso. Se você buscou uma amizade, você vai ter a recompensa. Qual é a recompensa? O acesso a essa pessoa. Com relação a Deus, busque ao Senhor que você vai ter acesso aos seus segredos. Amém ou não amém? E hoje, o que eu estava conversando com Deus, eu estava orando ao Senhor e conversando com Ele, e as palavras, elas brotaram muito fortemente no meu coração. Existem tesouros, e o salmista, eu gosto de um salmo que eu estava lendo hoje, que ele fala assim, que os ventos Deus retira dos seus tesouros. Os tesouros que a gente tem, tem irmãs aqui que tem caixinha de joia, tem ou não tem? Você não tem caixinha de joia? Lá que você bota as suas bijuterias?
né? Tem a caixinha da bijuteria e você tem a caixinha das joias, não tem? É ou não é? Você não tem uma pasta, os irmãos aqui não tem uma pasta de documento? Ou uma gaveta de documentos? Por exemplo, no nosso caso aqui é a nossa carteira. Onde está seu tesouro? Está na carteira, ok? É o quê? É o seu cartão de crédito e alguns aí abonados aí é dinheiro em espécie. Eu só trabalho em espécie, pastor, não é verdade? Então vamos lá. Deus é o seguinte, no tesouro de Deus não é que tem barra de ouro ou barra de prata. No tesouro de Deus tem raio, tem trovão, tem vento. Eu tiro do meu tesouro, vou lá, vento, circula a terra aí. Ok? Dentro do céu, existem salas. E essas salas, elas têm tesouros. Eu já visitei algumas dessas. E existem salas no céu que elas são cheias de rolos de pergaminho. São segredos de Deus. E esses segredos de Deus, eles são do Senhor. Mas não quer dizer que todo mundo tem acesso lá. Porque, guarda essa frase aí, Amanda, anota essa frase aí para depois colocar aí nos slides. Salvação é para todos. Anote isso. Salvação é para todos. Os segredos, a intimidade do Senhor é apenas para o que teme. Ou seja, nem todo mundo teme ao Senhor a ponto de receber seus segredos. Tem gente que tem um relacionamento superficial. Ele foi salvo, mas ele não dá prosseguimento. Ok? Endossa essa afirmação assim. O que diz Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Tem gente que conheceu, ele é salvo. Ele parou de conhecer, ele começou a buscar, ele parou de buscar, você não vai ter acesso àquilo ali. E à medida em que Deus te dá o acesso, ok? Ele te dá o acesso. Guarda isso aqui que eu vou te falar. Você começou a buscar, porque eu estou vendo que alguns de vocês, alguns adolescentes, algumas pessoas estão desejosos em buscar. Deus não te dará o pacote completo. Deus não dá o pacote completo. Guarda isso. Deus não te dá o pacote completo. Deus vai te dar um acesso. E você vai entrar em determinadas recâmaras, vamos falar assim, em determinados quartos. Ok? Você tem acesso ali. Ali você vai ser exposto a um determinado tipo de iguaria. Ali você vai ser exposto a um determinado tipo de assunto, a um determinado tipo de mistério, vamos colocar assim. Aquele mistério será revelado. Ok? O que diz Deuteronômio? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a quem? Aos filhos dos homens. E diz assim, a glória de Deus é não encobrir as coisas. Qual é a glória do rei? É revelar essas coisas. Qual é a glória? A glória, Deus tem segredos. Qual é a glória do crente, do rei? Nós. Qual é a glória do rei? Revelar as coisas que estão ocultas. Vamos lá. O que fala em 1 Coríntios? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, ou amam. Olha só, não subiu, não ouvi, não vi, e não subiu ao coração, eu não tenho conhecimento. É o que Deus tem para nós. Como é que eu vou desejar? Uma coisa que eu não vi, não ouvi, e nem subiu no meu coração, eu não sei. Aí ele diz o quê? Mas o Espírito te revela. Por que o Espírito te revela? Vamos juntar com Efésios. Porque o Espírito sonda, prescruta as profundezas de Deus. O Espírito do Senhor, ele invade o coração, as profundezas de Deus, vê o que tem lá, e o Espírito vai procurar alguém. Ele vai procurar alguém. Você tinha que ter feito o seguinte, me acha. Ele vai procurar alguém para revelar. Ok? Por exemplo, a pastora adora jaca. Eu fui num lugar, eu fui em Cachoeira hoje lá e vi acabou que eu esqueci lá, eu ia parar lá para comprar o tal da jaca para ela lá. Aí quando a gente vai levar a Letícia lá em Volta Redonda, tem um lugar que vende a jaca descascada já, dentro de um potinho, limpa e tal. E ela fala assim, vamos parar lá para comprar uma jaca.
Aí eu vou lá com todo prazer, a gente para lá, ela come, porque ela come aquele negócio com prazer, velho. Ela come aquilo, parece que está comendo um bife. Como é que pode? Só que aquilo tem um cheiro. Aí Letícia fica assim, mãe! Ai, mãe, eu estou enjoada, mãe, com isso, mãe. Abre a janela por causa desse cheiro, mãe. Uma adora. A outra detesta. Se alguém fizesse um doce de jaca, ofereceria o doce para quem? Para quem gosta ou para quem detesta? Então quer dizer que o presente para você é de acordo com a reação que você toma. Entendeu? As coisas mais profundas, elas não se dão no meio de muito movimento. Deu para entender? Pastor, eu gosto desse culto do barulho, tipo projetando. Todo culto pode ser assim. Geralmente, as coisas mais profundas de Deus não se darão assim. As coisas mais profundas de Deus se dão na calmaria e no silêncio. Por quê? Porque ela não é absorvida apenas de uma forma mental, ela é absorvida de forma espiritual. Quando você, fala aqui Jeová, quando você se linka com Deus, escute isso. Quando você se linka com Deus, por exemplo, se você agora pegar o seu telefone e for lá Credo. Letícia mandou mensagem para mim agora, tá louco? Tá doido? Deus me livre. Se você for agora lá nos ajustes do seu celular e colocar no Wi-Fi, coloca lá. Se você for no seu Wi-Fi, celular, colocar assim, um Wi-Fi. Aí vai estar aqui, ó. E você ligar, ele vai dizer assim, ó. O teu telefone captou que tem alguma coisa, algum roteador aqui perto. Ele está dizendo aqui. O seu telefone está conectado? Não, ele está dizendo. Ele captou. Agora você precisa ter uma senha. Porque os dados que estão aqui, para entrar aqui, precisa passar por esse roteador. O roteador tem senha. Deus tem, isso tudo aqui, no mundo do Espírito, está repleto de coisas. Mas para descer aqui, você tem que ter a senha. Qual é a senha? É a maneira como você reage. A maneira como você reage. Você está entendendo? Isso, uma iguaria. Rapaz, isso aqui é coisa boa. Isso aqui é coisa boa. Entendeu? Isso chama-se acesso. Deus vai te dar pequenos acessos. Anotem isso. Deus te dará pequenos acessos. Até você responder da maneira que Ele deseja, para que Ele possa te dar outras coisas. Ok? Não adianta forçar, escute, não adianta você forçar o acesso se você não obedece a regra. Samuel. E ele vai procurar Eli. Segunda vez, Samuel, ele vai procurar Eli. Terceira vez, Samuel. Aí Eli chega para ele e fala assim, meu filho, eu já entendi. Isso é o Senhor. Comigo ele não fala mais, mas eu sei quando ele fala. É o Senhor que está falando comigo. É o Senhor que está falando com você. Você agora fala assim, fala que teu servo ouve. Quando você falar a senha, vai começar o download. O download ele vai começar quando você digitar a senha. Qual é a senha? Fala que teu servo ouve. Deus quer uma senha tua. Deus quer uma senha tua. Opa. Deus quer uma senha sua. Ele está te dando acesso, ele está dizendo, pode vir. Venho. Agora, vai depender de você, se você vai falar com ele realmente a senha. E aqui nós vamos ver alguma dessas senhas. A rainha de Sabá entendeu, eu quero ter acesso a Salomão. Por quê? Porque na terra ali naquela região, eu não sei se eu vou conseguir achar para vocês aqui, havia os 3 camaradas mais sábios que existiam no mundo. Eu vou falar o nome e depois eu acho para vocês, pode ser? Havia, aqui, achei. 1 Reis capítulo 4, versículo de 31. 1 Reis 4, 30. Posso ler? 1 Reis 4, 30 diz assim,
E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, inclusive da terra da rainha de Sabá, e do que toda a sabedoria dos egípcios, que era conhecido pela sua cultura avançadíssima. Olha o que diz assim: e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações ao redor. Entendeu? Etã, Emã, Cacol e Darda. Não sei por que eu guardei isso, mas eu guardei. Eu vi um camarada falando, eu achei bonito, né? Emã, Etã, Cacol e Darda. Eu guardei isso. Então, esses eram os homens mais sábios da terra. Salomão era maior do que eles. Como Salomão era maior do que eles, essa mulher falou assim: eu quero estar na presença dele. Porém, acesso não é forçado. Anota aí, outra coisa. Não. Acesso não é forçado. Acesso é dado, não é forçado. Você não força o acesso. O acesso é te dado. Às vezes você conquista o acesso. Ok? Então ela falou assim: eu quero estar diante desse homem. Para estar diante desse homem, eu preciso fazer uma coisa que o impressione. Então, quando ela vai estar aqui, eu fiz uma conta, só de ouro ela trouxe 120 talentos de ouro. São 4.400 quilos de ouro. 4.400, é 4.440, mas eu arredondei. 4.400 quilos de ouro. Eu fiz uma pesquisa, cada camelo carrega, em média, entre 200 a 250 quilos de carga. Quer dizer que só de ouro puro, tinha 22 camelos carregando ouro puro. Fora as especiarias, perfume, pimenta do reino, porque para aqueles que não sabem, isso para eles lá é uma especiaria, canela. Canela era uma coisa tão impressionante para eles, que canela está dentro dos elementos do incenso. Ok? Pedras preciosas e madeira. Então, ela trouxe um exército, é o que a Bíblia fala, ela trouxe um exército, ela trouxe uma multidão. Quando ela trouxe a multidão, Salomão falou assim: uau! Aí, Salomão, uau! Quem é ela? Uau! Quem é essa mulher? Quando falaram assim, ela é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá. De onde é Sabá? Sabá é o Iêmen hoje. Essa coisa que a gente já ouviu, não vocês, a gente já ouviu, de que rainha de Sabá é da Etiópia, isso é conversa de Joséfo. Para poder justificar que Salomão teve um caso com a rainha de Sabá, e de rainha de Sabá, sendo etíope, nasceram os judeus negros. Mas é apenas história, ok? Porque a rainha de Sabá, na verdade, é o Iêmen, na Arábia. 1.930 quilômetros. Então, quando ela chega causando. E Salomão falou assim: traz essa dona aqui, vem à minha presença. Por quê? Porque o acesso, aí tem uma coisa que eu vou falar aí. Quanto maior é o acesso, quanto mais abrangente é o acesso, maior é o seu custo. Quanto mais abrangente é o acesso que você deseja, maior é o custo. Você quer mais coisas mais profundas de Deus, o custo é maior. Então não adianta você achar que você vai ter um acesso muito poderoso à presença do Eterno, simplesmente num culto de 2 horas de domingo. Que você cruza o braço para ouvir Mônica cantar e o pessoal tocar. Então você está achando que você vai ter acesso, você vai ouvir algumas coisas que passou por alguém. Mas o grande lance não é simplesmente você receber pela boca de alguém, porque o Eterno pode dar diretamente a você. Mas o acesso, quanto mais abrangente o acesso, maior é o custo. Vou repetir. Quanto mais abrangente o acesso, maior o custo. Esse acesso não veja apenas com relação a Deus, porque conforme Deus foi falando comigo, o negócio foi abrindo, vocês vão ver na frente aqui. Esse acesso tem a ver também com relação a homem e mulher. Quanto mais acesso você quer, maior é o custo que você paga. Se você quer ter acesso à intimidade de alguém, o custo tem que ser pago. Por quê? Acesso sem custo não é acesso, é roubo, é invasão.
Então quer dizer que você não está tendo acesso a determinada mulher. Você está roubando e defraudando-a. Ok? Acesso sem custo é copiador de mensagem de internet. Acesso sem custo é apenas anotar e falar assim, está mastigadinho, eu só vou pregar. A gente vai começar a inverter essa ordem aí, chefe. Porque você vai começar a sentar e vai conversar comigo e dizer assim, o que Deus tem falado com você? Porque a resposta que você me der, pela resposta que você me der, eu vou fazer a leitura do custo que você está pagando. Ou seja, esse não paga. Não paga o preço. Por quê? O relógio, fala aqui Jeová, o relógio de Deus funciona diferente do meu e do seu. Você precisa aprender a ter 2 relógios na sua vida. Você tem que ter um relógio com o fuso horário da Terra e você precisa ter um relógio com o fuso horário do céu. Daniel estava em Babilônia. Ele tinha um relógio de Babilônia, mas ele tinha outro relógio de Jerusalém. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele estava em Babilônia, mas ele abria a janela voltado para o templo. O templo está quebrado, já está destruído, mas ele é o seguinte, eu estou entre os caldeus, mas eu me... O que eu quero dizer com relação ao fuso horário da terra e do céu? Deus não tem hora para falar com você. Você acha que Deus tem que falar com você em determinado horário. Aqui no culto, ó, tem que ser domingo de noite às 6h30. Porque quinta-feira eu não venho. Terça-feira, Deus me livre, terça-feira. Você está com um relógio e Deus está dizendo assim, troca seu relógio e coloca no meu. Porque o relógio dele, no relógio dele, 3 horas da manhã é dia, 5 horas da manhã é dia, 1 hora da manhã é dia. Vai ter dias, meu irmão, teve ano passado, foi ano retrasado, eu acordei, meu ombro tinha tanto frato, você sabe o que é frato, aquela coisa que a tua carne treme? Meu ombro tremia tanto, que era igual que alguém fizesse assim, ó. Acorda. E aí eu dobrei o joelho e Deus começou a falar comigo com relação à mensagem que eu tinha que pregar. Então entenda, conforme você for tendo acesso, seu relógio vai ter que mudar. Porque quanto maior o acesso, maior é o custo. Amém? Aleluia. Qual foi a recompensa da rainha de Sabá? A recompensa do acesso. Primeiro, ela encontrou o que procurava. Quem busca o acesso, Deus vai te recompensar como? Você vai encontrar aquilo que você está buscando. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai receber mais do que você esperava receber. Deus não te dará apenas, Ele te dará o que você quer, acrescentará ao que você quer. Aleluia. E outra coisa que foi tirado dela, o véu da dúvida foi retirado. E aí ela começou a ter coisas que estavam sendo explicadas. Ô glória, porque uma coisa, um rei nunca pode receber um presente que ele mesmo não tenha condição de dar mais do que aquilo que ele recebeu, porque a característica do rei, um rei nunca recebe mais do que aquilo que ele dá. Se ela deu 120 talentos para Salomão, 4.400, é só você fazer as contas de quantos navios Salomão, carregamentos de ouro que Salomão recebia por ano de Ofir. 4.400 quilos de ouro para Salomão não era nada. Então ele falou assim, quanto que ela trouxe? Vai lá, dê mais ouro para ela. O que a senhora gostou aqui? A senhora gostou desse leão dourado de ouro? Leva o leão. O que a senhora gostou desses pavões aqui? Leva os pavões. O que a senhora gostou mais? Eu gostei disso aqui de marfim. Ok. Só isso que a senhora quer, gostou? Então peraí, agora a senhora leva a caneca, a senhora leva o púlpito, leva isso, leva aquilo outro. Por quê? Porque Salomão nunca receberá algo que ele não poderá te dar a mais. Por quê? Porque Deus, quando começar a te abençoar de verdade, aleluia, Ele vai tirar seu fôlego. Fala sério, irmãos, 3 me entenderam. Deus vai tirar seu fôlego, irmão. Ô glória, recebe isso aí, irmão. Você vai perder o seu fôlego mediante as revelações que o Senhor for dar a você.
Amém ou não amém? Como se dá o acesso? Vamos lá. Para aqueles que têm dificuldade de anotar, eu depois envio os slides. Como se dá o acesso? Primeiro, relacionamento. Primeiro, como você tem o acesso? Através de relacionamento. Eu estou convivendo com as pessoas, com a pessoa, passo a conhecê-la, e com esse conhecimento a gente vai começar a ter acesso. Ok? Segundo, busca. Quando eu busco esse acesso. No nosso caso, oração, leitura da palavra. Eu busco, estou buscando o acesso. Estou buscando. O senhor pode me atender? O senhor pode fazer um gabinete comigo? Posso tomar um café com o senhor? Trouxe um bolinho, hein? A isca. Trouxe um bolo. Bolo. Entendeu? Busca. E outra coisa, muito importante, presente. Presentes te dão acesso. A Bíblia fala, anota esse versículo lá em Provérbios. Porque os presentes te levarão à presença dos nobres. Isso não é suborno, isso é honra. Anota isso aí. Existe diferença entre presente de honra e suborno. Suborno é tentar comprar o acesso. Honra é tentar liberar o acesso. Ok? O suborno, você está comprando o acesso, você está comprando o indivíduo. A honra não. A honra você está, como é que eu falei? Liberando o acesso. Liberando o acesso. Ok? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Certo? Quanto maior a honra, maior o acesso. Vou repetir. Quanto maior a honra, maior o acesso. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Chega uma dona, que a gente agora sabe que é Maria. A gente sabe que é Maria. Marcos não diz o nome, mas João vai dizer. Ok? Porque Mateus, Marcos e João trata de um caso. Lucas trata de outro caso. Chega uma dona, que ela vem trazendo um vaso de nardo puro. Muito precioso. 1 ano de trabalho. 300 dinheiros. 300 dinheiros. E ela chega, e ela quebra o vaso, porque ela está inutilizando, ok? Um vaso de mármore que vinha da Síria, finíssimo, que aquilo era um uau, e ela vai, ela quebra, e ela vai ungir Jesus. E Marcos vai dizer que ela não unge no pé. O de Lucas unge no pé, mas de Marcos ela unge aonde? Na cabeça. Quando você for ver no Antigo Testamento, só havia 3 figuras que recebiam unção. Reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. Jesus tinha as 3 nela. Então, quando aquela mulher vai ungir a Jesus, ela enxerga em Jesus uma coisa que nem seus discípulos tinham visto. Ela fala assim, ele é rei. Ele é carpinteiro. Ele não tem veste real, mas ele é rei. Por isso ele tem que ser ungido na cabeça. E o presente exala, toda a sala enche de perfume. Que desperdício. O problema, irmão, do avarento é que a avareza, ela contagia. Uns falam que é Judas que está dizendo, depois vai dizer que seus discípulos estão dizendo. A palavra de Judas contagiou os discípulos. Mas Jesus fala assim, não importune essa mulher. Porque o que ela fez para onde? Fez para o meu sepultamento. Porque Jesus já estava vendo, pelos olhos do discernimento, que algumas mulheres iriam tentar ungí-lo e não ia conseguir. Então, aquilo, eu vou me antecipar. Ela se antecipa aqui em torno de 2 semanas. 2 semanas aqui. Na verdade, irmãos, é 1 semana e meia aqui, porque isso aqui está perto da última semana de Jesus. Então, ela unge. Aí Jesus fala assim, aonde esse evangelho for pregado, o nome dessa mulher vai ser lembrado. Uau! É a recompensa. É o preço do perfume. Qual é o preço do seu perfume? Qual é o preço do perfume que você está disposto? A gente fala assim, irmão, levante a sua mão e dá glória. Você parece um tiranossauro rex. Aleluia. Aleluia. Ok? Não se dá, não quebra o vaso. Meu irmão, escute uma coisa. Escute uma coisa. Se você quer ser lembrado pelo Eterno, você precisa fazer alguma coisa mais do que todo mundo faz, cara. Ok? Então vamos lá. Privilégios e pesos do acesso.
agora a coisa começa a estreitar. Vamos lá. Número 1. Escute isso aqui. Os mesmos que viram o rosto de Jesus glorificado em Mateus 17, foram os mesmos que viram o seu rosto ensanguentado no Monte da Transfiguração. O acesso é uma beleza. O acesso é a coisa boa. Todo mundo quer essa coisa boa. Porém, o acesso ele vai te dar o privilégio e vai te dar o peso. Por quê? Os 3 que estavam com Jesus, Jesus falou assim, subam comigo porque os 9 ficam embaixo. Ele foi para o Monte da Transfiguração, Pedro ficou louco. Pedro olhou Jesus, sua roupa branca, como que o Marcos vai dizer, que nenhum lavandeiro conseguiria clarear aquela roupa. Marcos não sabe como explicar aquilo ali. Então ele está dizendo assim, e que Pedro ficou encantado porque ele estava glorificado. Eles estão vendo Jesus glorificado. Uau! Que acesso, velho! Que acesso! Eu estou vendo a glória, eu estou vendo o poder, eu estou vendo Jesus de uma forma que ninguém vê. Mas, também no Monte das Oliveiras, Jesus chamou os 3. E disse assim, fica aqui, que eu vou mais à frente um pouco, para orar. Porque minha alma está muito angustiada. Fica aqui, me ajuda, ora comigo. E o que João vai dizer? Que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Então, na primeira hora de oração, a gota de sangue, o suor começou a vir sangue. Aí você imagina alguém suando e o sangue escorrendo. E aí você imagina o rosto dele todo cheio de sangue. E aí ele vai voltar para os seus discípulos, tipo, gente, me ajuda, é muito sofrimento. E quando eles chegam, aqueles que viram o rosto glorificado, estão vendo o rosto encharcado de sangue e apavorado. Você está pronto para receber o ônus do acesso, como também o peso que esse acesso lançará sobre você? Porque se você não é alguém que guarda segredo, você não pode ter acesso. Ok? Amém ou não amém? Ó, entenderam? Entenderam com relação a isso? O mesmo acesso te permite ver as alegrias e as tristezas. Por que muitas pessoas não terão acesso profundo ao seu mentor? Porque elas não estão prontas para as 2 pontas do acesso. Elas só estão prontas para ver a glória do seu mentor, mas não estão prontas para ver o sangrar do seu mentor. Então essas pessoas, esse acesso se torna restrito. Por isso que algumas pessoas elas vão até um nível e elas não vão passar. Porque fala aqui Jeová, porque muita gente se relaciona com Jesus vivo, mas não quer nada saber com o seu corpo morto. Porque as dores de alguém fazem parte desse alguém. As dores de alguém fazem parte desse alguém. Por isso que eu falo que muitas pessoas, elas só namoram o corpo de alguém. Porque elas só têm acesso, elas só querem acesso à glória, ao corpo, ao físico, à beleza, ao beijo, aos hormônios. Mas elas não querem ver o sangrar. Elas não querem saber das dores, elas não querem saber dos pesos dessa outra pessoa. Agora vamos lá. Quem mais ouvia a sabedoria de Paulo eram as mesmas pessoas que viam suas cicatrizes e conheciam suas dores. Você está pronto para conhecer as dores de um ministério? Você está disposto? Ah, pastor, eu tenho um chamado. Ok. Você tem capacidade de ouvir as dores de alguém e não expor a esse alguém? Guarda essa frase que eu postei hoje, que eu coloquei para vocês. E aí o Senhor falou comigo. David chegou a se assustar hoje, porque eu começava a orar e eu começava a falar, aí eu mesmo falava comigo, peraí, eu tenho que anotar. E aí o Senhor falou comigo. Não revele por causa da sua dor aquilo que te foi revelado no amor. Ou seja, enquanto vocês estavam bem, a pessoa deu acesso a você.
ela revelou as coisas profundas do seu coração. Ela contou segredos para você. Agora, por causa da dor, a traição, a decepção, a dor, o ódio, você quer expor o que foi te contado na hora do amor. O acesso, agora vocês entenderam a frase, né? O acesso vai cobrar isso de você. Outra coisa, escute isso aqui. Existem coisas que Deus te dará no acesso. Nem tudo que Deus te conta é para ser revelado no púlpito. Porque existem coisas que são para ser compartilhadas. E existem coisas que são suas, é para você. Apocalipse capítulo 10, ele diz assim, aquilo que você ouviu, come e fala. Mas ele diz assim, e ouvi trovões, e ouvi vozes, e havia vozes no trovão. Ou seja, para uns era trovão, para João era voz. Aí o Senhor falou assim, o que você ouviu no trovão, sela. Porque o que você ouviu no trovão é só seu. Esse é um manto seu. É uma particularidade entre eu e você. Mas a sua necessidade de pregar é tão grande que você não consegue mais filtrar o que é seu e do que é dos outros. Nem tudo que Deus te dá, Ele pode dar para os outros, por quê? Por causa do nível de acesso que você recebeu. Paulo disse assim, eu vi coisas inefáveis que eu não posso escrever e contar para vocês, porque isso é meu, é para mim. Por quê? Porque o acesso me cobrou um preço. Então, muita gente quer ter os segredos do acesso sem pagar o preço. Ela quer que você pague o preço para que ela tenha um acesso. Agora, guarde outra coisa. Jesus abençoava a multidão, libertava a multidão, alimentava a multidão, mas só discipulava seus discípulos. Multidão não foi chamada para ser discipulada. Porque segredos não é para multidão. Segredos são para discípulos. Amém ou não amém, irmãos? Vocês estão comigo, gente? Amém? Amém ou não amém? Ok? Agora escute isso aqui. Essa é uma das implicações do casamento. Ver os segredos, mas conhecer as dores. Ver os segredos fala da intimidade. Deus falou isso claramente comigo. A intimidade, o casamento te dá o acesso. O casamento te dá o acesso. O acesso é o quê? A intimidade. Mas da mesma maneira que ele vai te dar acesso à intimidade, você vai conhecer a dor da pessoa. Por isso que quando você quer sexo antes do acesso, você não conhece a dor da pessoa, você só conhece o sexo. Você quer o acesso sem pagar o preço. Quem tem acesso sem pagar preço é ladrão. Então Deus está dizendo para você, você está roubando essa moça. Você é ladrão. E vou falar outra coisa para vocês. O texto sagrado, se eu não estou enganado, é Ageu, ele diz assim, por que vocês comem e não se fartam? Aquele que se cobre não se esquenta. O que recebe salário, recebe no saco furado. Ele fala assim, porque vocês rejeitaram a mulher da sua mocidade. Você teve acesso à intimidade e agora você despreza a dor dela. Então, na verdade, a intimidade do casamento é para te dar o acesso vai te dar a intimidade e a dor. Você precisa celebrar a intimidade, mas você precisa secar a lágrima dela. Você precisa secar as lágrimas dele. O grande problema é quando a pessoa que teve o acesso, ao invés de secar a lágrima do seu parceiro, se torna motivo da lágrima derramada. Isso é pior do que ser um demônio. Porque você conhece a pessoa por dentro e a expõe por dentro. Amém ou não amém, irmão?
Vocês estão aí, não estão aí? Ok? Então vamos lá. Outra coisa que Deus disse. Quem não aprende a lição do átrio, olha o que ele... Irmão, isso tudo ele falando comigo hoje de manhã. Quem não aprende a lição do átrio, o sacrifício lá na porta do altar, não está habilitado para chegar ao Santo dos Santos. Eu e você, primeiro nós temos que passar pelo morrer, o sacrificar no átrio. Quando eu passo pelo sacrifício do átrio, eu vou estar habilitado para ver a glória. Mas tem gente que quer ver a glória, o poder, a manifestação sem passar pelo átrio. Ele quer passar por debaixo da cortina. Ele quer burlar o processo. E aí o que acontece? A glória, de vez alegrada, ela vai matar. Porque o peso da glória mata aquele que não está preparado. Porque a única maneira de eu não morrer é porque eu me escondo na rocha. Eu me escondo na rocha para ver a glória. Essas coisas todas que estão acontecendo, só está acontecendo porque tem uma rocha aqui. Porque é uma rocha na qual você se esconde. Você precisa pagar o preço disso. Não, presta atenção, olha para mim aqui. Os jovenzinhos, os adolescentes, os solteiros. Esse é o peso, esse é o sacrifício que vocês têm que pagar. Vocês têm que pagar esse preço. Vou repetir, vocês têm que pagar, é o preço que o pai exige de você, do solteiro. É um sacrifício, por quê? Porque vocês estão, eu conversei com um garoto desse aí, de 20 anos, eu falei assim, meu filho, vocês estão soltando hormônio pelo nariz. E a moçada da minha idade está assim, Senhor. É o peso, é o preço que você paga. O preço da sua castidade. Mas, pastor, é a minha necessidade. Você vai escolher, filho. Ou o seu prazer, ou o acesso. As duas coisas você não consegue. Anota isso, cada fase da sua vida tem um preço a ser pago. Cada fase da sua vida tem um preço a ser pago. Vou repetir, cada fase da vida tem um preço a ser pago. Quando você é solteiro, crente, namorando, tu tá doido para dormir com a tua namorada. E aí você casa, porque você casa para poder ter sexo. Porque o antídoto de Deus contra a prostituição chama-se casamento. O casamento é o antídoto de Deus contra a prostituição. Mas depois que você tem esse nível de acesso, foi quando eu voltei da lua de mel. Quando eu voltei da lua de mel, eu estava na alegria danada. Aí eu sentei em casa. Eu lembro como fosse hoje isso. Aí eu sentei em casa num sofazinho verde, de madeira de pino que a gente tinha. Aquela televisão de vovó velha, na coisa assim. Eu sentei ali debaixo, tinha uma janela, a gente botou o sofá debaixo da janela. Lembro como se fosse hoje. Isso foi de tarde. Eu estava sentado, a gente ia na casa da Dona Maria, a gente comeu na casa da Dona Maria. Aí eu voltei, eu sentei lá. Aí eu fiquei assim. Eu vou pagar agora quanto de luz? Eu vou ter que comprar comida. Eu falei assim, ferrou. Aquilo caiu, a ficha caiu. Eu falei assim, antes eu estava pagando um preço, agora eu estou pagando outro preço. E agora, depois de coroa, eu estou pagando outro preço. Porque cada fase da sua vida, cada nível de acesso, vai te exigir um preço. Não desfrute do prazer sem antes pagar preço. Amém ou não amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá. 5. Muitos querem a intimidade do casamento sem antes terem a morte das dores do casamento. Primeiro você morre. Você morre no casamento para você ter o acesso. Deixa de ser os dois, deixa de ser duas carnes para ser uma só carne. Meu irmão, e para juntar as duas carnes numa só, um bocado de coisa tem que morrer, velho. Um bocado de coisa tem que morrer. Se você não está disposto a pagar isso, filho, não case. Vou repetir, não case. Vou falar melhor, não comece nem a namorar. Nem comece a namorar. Aí Paulo vai dizer assim, é melhor que esteja só. Amém ou não amém? Aleluia.
Existe a intimidade do físico e a intimidade do coração. Nem sempre nos relacionamentos esses dois tipos de intimidade andam juntas. Às vezes você tem alguém que tem intimidade corpórea, mas não tem intimidade do coração. Por quê? Porque burla o princípio. Amém? Vamos lá. Qual é a reação ao saber dos desejos revelados pela intimidade? O acesso te deu intimidade. E quando você tem acesso, a intimidade vai te dar o privilégio de você saber do desejo. E o que você faz quando você sabe do desejo? Por exemplo, o salmista, o Davi, o rei Davi estava assim: quem me dera beber das águas da cisterna de Belém? Aquilo ele está falando na tenda dele, na recâmara dele. Como é que os caras souberam daquilo? Porque eles eram íntimos. Eles estavam perto do rei e ouviram o suspiro do rei. O acesso deu a capacidade deles ouvirem o desejo do coração. E o que eles fizeram? Que se dane, tem água aqui na botija, por que essa palhaçada? Mas eles se arriscaram para satisfazer o desejo que souberam por meio da intimidade. Então, se você é um privilegiado em saber da intimidade pelo acesso, você tem que ter o compromisso da satisfação daquilo na qual te foi revelado. Sua reação foi de sacrificar para satisfazer tal desejo. E outra coisa, e aqui eu termino por cada hora. Vamos lá. 10. Isso aqui o Senhor falou comigo assim de forma muito clara. Ele falou assim comigo: o osso dá sustentação ao corpo, mas é na medula, na intimidade, onde o sangue, a vida, ela é produzida. O osso é o forte, é o que sustenta esse monte de carne aqui, é o meu osso. Aqui dentro, ó, isso aqui sustenta. Você já viu que quando você machuca a coluna, alguma coisa está fora do lugar, você não consegue mexer para um lado e para o outro. Por exemplo, tem um cara, um fisiculturista, um maluco, ele é mais ou menos da minha idade, ele tinha uns 130, 140 quilos, o cara era um monstro. Ele machucou a coluna e teve que operar, por causa de uma hérnia. E, beleza, operou. Ele parou de competir, sabe por causa de quê? Os nervos que ligavam determinada musculatura nas costas dele foram cortados. Ou seja, os músculos dele não conseguiam receber estímulo nervoso para contrair. E aquilo ali começou a ficar, murchar. Então ele falou assim, não tem mais condição. O osso sustenta tudo, mas a vida é produzida dentro do osso, é na intimidade. Agora guarda o seguinte: o osso quebrado tem como ser consertado. A medula partida nunca mais é restabelecida. Existem feridas feitas por aqueles que não são tão íntimos que elas podem ser curadas. Mas existem feridas que são realizadas na intimidade, que elas nunca mais sararão. Por isso que a medula está protegida pelo osso. Sua intimidade, ela precisa ser resguardada. Você não pode dar acesso a essa intimidade a qualquer pessoa que aparece. Você precisa filtrar muito e liberar muito devagar o acesso de determinadas pessoas à sua intimidade. Porque determinadas feridas feitas na sua intimidade por aquele que você achava que era um homem de Deus, pode arrasar a sua vida sem nunca mais você se restabelecer. Deu para entender? Então, qual é o acesso que você procura? Dê tempo. Dê tempo às pessoas. Há uma regra pastoral na plenitude.
precisa de 10 anos. 10 anos. Para a gente saber realmente quem é esse indivíduo aí. 10 anos. 10 anos. Então quer dizer, chefe, você mal entrou no ônibus, meu filho, não tenta ir para a janela, não. Você vai ter muito que provar ainda. Você vai ter muito que provar. Você ainda vai ter muito que sangrar. Você precisa muito ir buscar água ainda. Você precisa ainda muito, escute isso. Você ainda precisa muito se expor na seara do filisteu para trazer água para Davi. Ou melhor, eu vou perguntar para você, quanto de água da cisterna de Belém você já trouxe para que Davi te considere como um valente? Porque o acesso vai ser determinado por o quanto de sacrifício você é disposto a pagar. Igão, quanto você está disposto a pagar? Agora é aquele negócio. Viu quando eu comecei? O que a rainha de Sabá ganhou? Acesso ilimitado. Ela recebeu mais do que ela esperava. Ela recebeu o que ela queria, ela recebeu o que ela não esperava, e ela recebeu muito mais além daquilo que ela esperava. Então, querido, hoje, em nome de Jesus, Deus está disposto a te revelar seus segredos. Ele quer te dar o acesso. Nós somos a noiva. A noiva. A noiva. Nós somos a noiva. A noiva. E é isso que é lindo, porque a Bíblia é um livro de casamento. Aí. A Bíblia é um livro de casamento. Aí. Vocês convidam um pastor desse aí para ministrar no dia de família aqui, para ele pregar sobre isso aí. A Bíblia é um livro de casamento. Existem 2 casamentos na Bíblia. O primeiro casamento é o casamento de Deus com Israel. E o segundo casamento é o casamento de Jesus com a igreja. Entendeu? Deu para entender? Então, meu irmão, nós estamos chamados, Deus está dizendo assim, venha para a intimidade, venham. Mas se você for querer realmente a intimidade, você vai ter que trocar essa roupa. Você vai ter que trocar a roupa. Escute. Na parábola da grande ceia, o Senhor fez uma grande festa. E ele falou assim, eu vou dar a honra para algumas pessoas para poderem participar da minha mesa. E alguns diziam assim, me tenham por escusado, porque eu comprei uma junta de boi nova e eu vou testá-lo. Outro dizia assim, o meu burro caiu no poço e eu vou ter que tirá-lo. E o outro, eu estou agora casado de pouco, eu não posso ir, eu tenho algum compromisso, eu não posso ir. E o rei ficou assim, minha festa não pode ficar vazia. Então agora meus servos vão pelos valados, vão pelas ruas, vão pelos campos. Pega todo mundo, pega cego, coxo, manco, aleijado, do jeito que eles tiverem. Do jeito que for, dá acesso a essa gente. Bota eles para dentro. E a galera entrou, meu irmão. Uau, eu entrei. Só que quando entrou, meu irmão, o rei, quando bateu o olho no cara, o cara cego, caolho, o fato dele ser caolho tinha problema? Não. O fato dele ser aleijado tinha problema? Não. Qual era o problema? A roupa. Ele diz para você, venha como você está. Mas você tem que trocar essa roupa. Sua atitude tem que ser mudada. Se você quer alguma coisa a mais, você vai ter que trocar essa roupa. A roupa fala da santidade. A roupa fala de pureza. A roupa vai falar de pureza. A maneira de você se assentar à mesa. Você quer ter acesso. Se lave. Se lave. Se lave. Mãe faz comida para criança. Faz ou não faz? Enquanto as crianças estão brincando, não é isso? Já aconteceu com vocês? As crianças estão brincando, né? Então as crianças estão brincando. E aí a mamãe grita como? Criança! Tá pronto, tá na mesa. Aí as crianças vêm todas sujas. Aí o que vocês... Quando a criança está indo, você fritou uma vasilha de nugget de batata frita, está em cima da mesa. Elas vêm correndo do jeito que elas estavam. Elas já vêm. E aí quando elas estão para botar a mão, o que vocês gritam? Vai se lavar. Vocês querem ter acesso à mesa sem se lavar? Pertence a vocês. Mas primeiro, se lavem.
Deus está colocando a mesa, mas antes Ele está dizendo, se lavem. Deus está dizendo, vem novas oportunidades, mas primeiro, se lavem. Primeiro se lavem. Lavar. Me dá uma folha dessa de papel, por favor. Me dá uma folha de papel dessa, por favor. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas vou fazer. Me dá aquele óleo ali, por favor. Ok? Ó. Obrigado. Vamos supor que isso aqui é sujeira. Ok? Mas eu tenho que esfregar para arrancar alguma coisa. Algo tem que ser arrancado. A sujeira, ela vai impregnar você nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Mas você precisa lavar. Alguma coisa tem que ser arrancada. Você quer ter acesso? Vai ter que ser arrancado. Você quer ter acesso à generosidade de Deus? A tua usura vai ter que ser arrancada. Você quer ter acesso à abundância dele? A tua dúvida tem que ser arrancada. A tua dúvida, a tua dúvida tem que ser retirada. Dúvida e acesso não andam juntas. Vou repetir, dúvidas e acesso não andam juntos. Eu tiro a dúvida para que eu tenha acesso. A chave que me leva até a presença, aleluia, a chave do acesso. Uma delas chama-se confiança. Qual é o nível de acesso, intimidade que você busca? Qual é o tipo de vida espiritual que você quer ter? Você quer o quê? Você quer ser pálido, apagado, ou você quer ser aceso? Eu quero queimar. 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 Quem está comigo, irmão? Eu quero queimar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Então você precisa obedecer o código. Você precisa obedecer o código. Você precisa obedecer o código. Vamos ficar de pé, irmãos, e a gente ora. Mônica está selando essa uma oferta. Oh glória, aleluia. Só deixa que a gente canta aí. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Isaac estava cheio de bênção, cheio de bênção. E ele falou assim: está na hora de eu liberar a bênção. Me traga um guisado gostoso, da maneira como eu gosto, porque eu vou encher a barriga e eu libero. E aí quando Jacó trouxe o guisado que a mãe fez e tal, aquela coisa toda que vocês sabem, e quando Esaú foi e falou assim: pai, me dá a bênção, ele falou assim: quem então veio para cá antes de você? Não fui eu. Ele falou assim: porque tudo que eu tinha eu liberei. Pai, isso não tem nenhuma bênção. Não, não tenho mais nada. Tudo que eu tinha eu liberei. Por quê? Porque a mãe, a esposa, conhecia o acesso ao coração.
Enche a barriga do profeta, que o profeta libera a bênção sobre você. Enche a barriga do pai. Deu para entender, irmãos? Atitudes poderosas liberam segredos tremendos, irmãos. Então vamos orar ao Senhor. O quanto você deseja, coloca a sua mão para frente e fala para Deus, ao som dos estrangedores, fala com Deus: Senhor, eu quero esse acesso, Senhor. Eu quero acesso ao seu coração, Senhor. Eu quero conhecer mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu necessito, Senhor. Eu necessito, Pai amado, da Tua bênção. Eu necessito da Tua graça. Eu necessito, Pai amado, ser elevado a um novo nível. Ó Senhor Deus eterno, eu quero ir para essa outra recâmara, Senhor. Essa outra sala. Pai amado, eu quero, Pai amado, ver uma glória diferente. Pai amado, nós necessitamos disso. Ajuda-nos, Espírito Santo, a conhecer os segredos do acesso. Ajuda-nos a conhecer, ó Pai amado, o segredo, Senhor, que leva até a Tua presença. Pai amado, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos que receberam essa palavra nessa noite, essas chaves de vitória, essas chaves de bênção. Faz isso hoje aqui neste lugar, em nome de Jesus. E você diga: vamos fazer aquela coisinha que a gente sempre faz? Você vai aplaudir Jesus na proporção na qual Deus falou com você. Deus falou com você, irmãos.